Olá, galera, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula e nós iniciaremos mais uma aula da área de Ciências Humanas e suas tecnologias, componente História, Ensino Fundamental 7º ano. Nosso tema agora é Humanismo e Renascimento. As ideias do humanismo e os avanços do Renascimento são fatores que marcaram uma época de grandes transformações culturais, científicas e econômicas na Europa entre os séculos XIV e XVI. Revisando, numa aula lá no canal sobre o tema modernidade, há observações sobre a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Modernidade traz a ideia de ruptura em relação ao passado, algo novo, diferente. No final da Idade Média, houve todo um processo de mudanças, de transformações, de decadência do feudalismo, do modo feudal em geral. Houve a crise do feudalismo, guerras como a Guerra dos 100 Anos, revoltas como as revoltas de camponeses contra as explorações dos senhores feudais, doenças como a peste negra e crises de fome. Houve também o renascimento urbano e comercial. Ressurgiram as cidades, o comércio e a burguesia. Houve a centralização dos poderes nas mãos dos reis e a formação de países, estados nacionais, como a gente já estudou também, a formação de Portugal, a formação da Espanha. E também aconteceu nessa época de transição, entre o século XIV e o século XVI, a expansão marítima e comercial europeia, que trouxe aos europeus uma nova visão de mundo, em questões geográficas, em questões políticas, em questões variadíssimas. Aliás, eles encontraram um novo mundo, ou seja, chegaram até a América, encontraram regiões desconhecidas por eles na África, na Ásia, e isso tudo abalou tudo aquilo que eles sabiam, que eles sentiam, a sua visão de mundo mudou muito. Nessa época, entre a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, é uma passagem, foi uma época de mudanças profundas na sociedade, na política, na economia, tá? E agora a gente vai falar também do pensamento, o que eles pensavam, o que eles enxergavam, como que era a compreensão deles, das pessoas, do mundo. E é claro que a religião católica, que foi predominante durante a Idade Média, ela perde espaço e prestígio, Nesse processo de mudanças, ela fica para trás, Ela deu o suporte, a base necessária durante a Idade Média, mas agora aqueles valores feudais, do mundo mais fechado, que não tinha uma abertura para o novo, para o diferente, a religião católica ela perde espaço, ela já não tem mais o status que ela possuía durante a Idade Média. Então vamos lá? Vamos seguir agora, que agora é conteúdo novo. Aquilo ali no slide anterior a gente estava fazendo uma revisão. Então, o início da Idade Moderna na Europa, no século XVI, embora o marco principal seja a partir do século XV, mas durante o século XVI se consolida nesse momento de mudanças. Mudanças agora principalmente no modo de compreensão do mundo e das pessoas, o modo de vê-las, de encará-las, o pensamento, a visão europeia, ela é mudada por causa de todos aqueles fatores que eu citei anteriormente. Mudanças no pensamento. Dogmas da Igreja Católica medieval passaram a ser questionados por estudiosos conhecidos como humanistas.
Os humanistas encaravam o mundo, as pessoas, os fatos, as contradições, as culturas existentes no mundo agora com um novo olhar, não mais um olhar medieval, retrógrado, né? Muito centrado na fé católica, na cristandade. Eles têm um outro olhar. Então há um questionamento dos dogmas da Igreja Católica. Mas o que são dogmas? Dogma é um sistema oficial de princípios ou de doutrinas de uma religião, como o catolicismo romano, ou os pontos de vista de um filósofo ou de uma escola, por exemplo. Eu costumo falar que dogmas são verdades estabelecidas pela Igreja. Aquilo que a Igreja determinava, era considerado uma verdade absoluta e não poderia ser questionada. Pois bem, os humanistas, homens estudiosos lá da Europa, agora imbuídos desse novo sentimento de que o mundo é muito maior do que aquela Europa feudal, passam a questionar também o poder sobre as mentalidades que a Igreja Católica medieval exercia sobre as pessoas daquela época, ok? Vamos lá. O humanismo, portanto, foi um movimento de renovação do conhecimento. O conhecimento, o saber, as técnicas, o saber, o jeito de encarar o mundo e a vida passam por um momento de renovação. Os humanistas propunham o estudo de humanidades, que na Idade Média, aliás, havia até pouco estudo e o que havia era muito centrada na Bíblia, nas questões religiosas. Então, a partir do século XVI, os humanistas propunham o estudo de poesia, gramática, história, filosofia, matemática e ética. Propunham também a retomada de estudos da cultura greco-romana, tida por eles como a mais alta expressão de cultura, pois eles consideravam que gregos e romanos, lá na Idade Antiga, eles valorizavam a criatividade, pois eles tinham liberdade de criação. Durante a Idade Média, o pensamento católico podava, limitava, estudiosos, artistas, eles não tinham liberdade de expressão. E os humanistas pensavam, acreditavam que os gregos e romanos, lá na antiguidade, possuíam. Os humanistas eram entusiasmados pelo estudo e o saber crítico, criticar, questionar, não se conformar com aquilo que eles achavam não ser correto. Os humanistas desejavam o aprimoramento dos conhecimentos sobre os seres humanos. Objetivavam o desenvolvimento das capacidades humanas. Eles acreditavam em Deus, mas num Deus que deu capacidades ao ser humano. Se Deus deu essas capacidades, é para elas serem usadas. Os humanistas defendiam o respeito à liberdade de pensamento, sem ser podado, limitado pelo pensamento religioso. Vamos lembrar que durante a Idade Média, a Igreja Católica exercia um controle sobre essa questão do pensar, do criar, do fazer, E esse controle passou para uma ação concreta através da Inquisição, aquele tribunal da Igreja Católica que perseguia, prendia, julgava pessoas contrárias aos seus dogmas, às suas verdades estabelecidas. Temos aqui uma obra, característica dessa época, de transição. Sandro Botticelli é um renascentista, humanista. Essa obra chamada O Nascimento de Vênus traz para nós essa questão da liberdade de criação, a criatividade, o retorno à cultura greco-romana. Vênus seria a deusa, era a deusa do amor e da beleza entre os romanos, que entre os gregos era Afrodite. Francisco Petrarca
poeta italiano, nasceu em 1304, morreu em 1374, é considerado o fundador das ideias humanistas. Frase dele: quanto mais conheço o mundo, menos gosto dele. Críticas aos conceitos católicos. Os humanistas criticavam o teocentrismo. Teocentrismo, Deus como centro de tudo. Essa palavra vem do grego theos, que significa Deus. O teocentrismo trazia ideias de que Deus é o único fundamento de todo o universo. Ele é o centro. Tudo ocorre porque Deus quer ou porque Deus não quer. O pensamento teocêntrico era predominante na Idade Média. Período este, como já foi citado, em que a Igreja Católica exercia um poder muito grande, tanto material, ela era rica, possuía terras, quanto espiritual, pois através do pensamento teocêntrico ou teocentrismo, controlava os pensamentos, as mentes e ações das pessoas. Vejam uma obra, Característica do pensamento teocêntrico ou teocentrismo, Cristo governante do mundo, do espanhol Mestre de Tarrual, foi feita no século XII, plena Idade Média. Os humanistas criticavam o geocentrismo, do grego geo é terra. De acordo com o pensamento medieval, a Terra é o centro do universo. Os demais planetas e o Sol giram ao redor da Terra. Críticas aos conceitos católicos. Vamos continuar. Os humanistas, então, se eles criticavam o teocentrismo e o geocentrismo, o que eles defendiam? Defendiam o antropocentrismo. O homem é o centro de tudo. Anthropos é homem, vem do grego. É um entendimento de que as pessoas têm capacidades de compreensão do universo, usando a razão. O que é razão? Não é a questão de eu estar certo e você estar errado, eu tenho razão, você não tem. Razão é a capacidade humana de observar, conhecer, julgar, realizar e etc. Essa capacidade recebe o nome de racionalismo, o uso da razão e não o uso da religiosidade, da crença, para conhecer, para compreender o nosso universo e a nossa sociedade. Os humanistas também defendiam o heliocentrismo. O Sol e não a Terra é o centro do universo. Vem do grego helios, Sol. Nicolau Copérnico foi um humanista, estudioso, cientista, astrônomo e matemático polonês, que defendia a ideia de que a Terra é um planeta e que realiza os movimentos de rotação e translação. Hoje sabemos que ele estava coberto de razão. A Igreja Católica, usando o pensamento teocêntrico e o geocentrismo, falava o contrário. A Terra é o centro e o Sol e todo o restante do universo é que gira em torno dela. Havia inclusive a ideia, de acordo com o teocentrismo e o geocentrismo, de que a Terra era plana como um disco, Hoje, inclusive, tem essa volta, uma discussão, a questão da Terra ser plana. Mas lá no século XVI, século XV, século XVI, já havia cientistas humanistas que já tinham isso como descoberta, já tinham isso como um grande mérito de seu trabalho. O homem é a medida de todas as coisas. Temos nessa obra, que é de Leonardo da Vinci, é uma obra. Vocês vão falar que é um rascunho. É um rascunho também, mas que hoje é muito bem preservado, chama Homem Vitruviano, é uma obra de Leonardo da Vinci. Percebam que o ser humano ele está no centro de figuras geométricas, há um círculo, há um quadrado,
O homem é a medida de todas as coisas. Se Deus deu a capacidade ao ser humano, é para ser usada. E não exatamente Deus é que determina todas as coisas, tá? Ele até existe, os humanistas acreditavam na sua existência, mas um Deus orientador e não um Deus controlador, né? Que inclusive podava, que castigava, ok? Vamos aprofundar um pouquinho isso daí. Ah lá. Tratava-se, na verdade, o humanismo, de valorizar as pessoas em si, encontrar nelas as qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico medieval. Esse tipo de pensamento também traz o ideal de universalidade, porque se Deus nos deu o racionalismo, a capacidade de pensar, conhecer, saber, realizar, né, o racionalismo, os humanistas passaram a ter assim uma busca de todo o conhecimento. Isso é chamado de ideal de universalidade. Os renascentistas acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender e saber tudo o que se conhecia. O maior exemplo do ideal de universalidade é Leonardo da Vinci. Espero que vocês já tenham ouvido falar dele. Não? Então vamos lá, vamos conhecer sobre ele um pouquinho, ok? Conhecendo um humanista, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nasceu em 1452, morreu em 1519. Ele era italiano, né? O nome dele, Da Vinci, não era sobrenome, é Vinci. Era uma cidade italiana. Então, Leonardo da cidade de Vinci, ok? Então, era um italiano que tinha interesses em tudo, em conhecer, aprender, né? Então, ele tinha interesses sobre engenharia, cartografia, anatomia, botânica, arquitetura. Ele também era um artista e se destacou na pintura e na escultura. Foi um grande pintor. Ele trouxe o uso de técnicas inovadoras para a época. A técnica da perspectiva, que é aquela técnica que envolve o ponto de fuga, que dá a noção de profundidade numa determinada obra, e a técnica do esfumato. O esfumato é a suavização de diferenças entre tons de cores muito contrastantes uma das outras. A técnica do esfumato, ela é perceptível numa das suas mais obras conhecidas e talvez uma das mais conhecidas no mundo, que é a Mona Lisa. Mas Leonardo da Vinci também tem obras de grande, fama. A Última Ceia, A Virgem dos Rochedos e uma série de outras obras, que não teremos tempo aqui de elencar todas elas. Conhecendo o humanista, vamos continuar falando de Leonardo da Vinci. Está aqui a obra Mona Lisa, né? É a imagem dela e tem a técnica do esfumato, ok? Nessa obra. Talvez tenha sido é uma das obras mais conhecidas no mundo todo. Uma outra obra é A Última Ceia, que nós temos ela aqui, né? De Leonardo da Vinci, ok? Continuando falando de Leonardo da Vinci, ele era, além de cientista, engenheiro, grande pintor, ele era anatomista. O que é um anatomista? É uma pessoa que procura conhecer o corpo humano, as suas partes internas, os seus órgãos, ok? O sistema respiratório, o sistema vascular e por aí vai. Então, ele procurava ter o conhecimento com precisão do corpo humano para a representação do real, na pintura e na escultura, mas principalmente porque ele gostava de aprender, de conhecer. Dissecava cadáveres, né? E através dessa dissecação de cadáveres, ele fez mais de 1000 desenhos do corpo humano. Colaborou, então, para o desenvolvimento da medicina. Temos aqui uma obra, né?
Onde lá no século XVI ele mostra para a gente o coração, né? O coração. Dele, por exemplo, o registro por escrito da questão de gordura que, né, entopem os vasos sanguíneos e traz aí uma série de complicações, né, que hoje a gente procura tanto aí medir o tal do nosso colesterol, ok? Ele também foi um grande engenheiro e um grande inventor. Por causa dessa busca do ideal de universalidade, ele queria saber tudo, conhecer tudo, fazer tudo. Projetou e construiu aparelhos e máquinas. Foi observador das necessidades cotidianas e, por isso, a partir dessas observações, criou máquinas de fiar, criou guindastes, projetou, deixou projetos prontos. Ele só não construiu porque não havia, né, matéria-prima nem materiais dos quais ele necessitava para construir um escafandro, por exemplo. Escafandros são os tubos respiratórios que os mergulhadores usam hoje, né? Ele projetou nadadeiras, boias salva-vidas, submarinos, máquinas voadoras. É dele o esboço, o projeto, o rascunho de helicóptero, por exemplo, de paraquedas, por exemplo. É dele um projeto de bicicleta, ok? E uma série de outros inventos deixados por ele, ou construídos, né, ou projetados. Continuando falando então do humanista Leonardo da Vinci. Graças à sua enorme capacidade criativa e à sua importância para as artes e as ciências, Leonardo da Vinci é considerado um gênio da humanidade, principalmente por causa do seu amor ao conhecimento, à sabedoria, ao conhecer, o amor ao humano, né? Nós temos nas duas imagens de cima construções feitas hoje, mas a partir de seus projetos da bicicleta, né? Da máquina de fiar. Nós temos aqui embaixo algumas máquinas de guerra. É dele o projeto de metralhadora, por exemplo, e de várias máquinas voadoras, ok? Essa aula é uma primeira parte, né? A gente aprofunda um pouquinho na questão do humanismo, né? Esse novo jeito de encarar o homem que é capaz de compreender usando a sua razão, né? Aí vem o racionalismo. E nós, numa próxima aula, falaremos sobre renascimento. O renascimento artístico, científico e cultural, ocorrido a partir das ideias lançadas pelos humanistas, né? Que lá no século XIV já começam a colocar essa nova postura, esse novo jeito de olhar, ok?